Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com os companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. O Evangelho nos traz no capítulo 12, amai os vossos inimigos, último parágrafo do item 3, retribuir o mal com o bem. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do de bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em se apresentando ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Está aí, dedicados irmãos, a página do Evangelho para as nossas meditações. Para os comentários, nós passamos a palavra ao Alter Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, a brisa refrescante naquela tarde era um bálsamo para aquela multidão que aguardava ansiosamente os magníficos ensinamentos e as curas abençoadas de Jesus. O mestre Nazareno, em determinado momento, passou a transmitir-lhes seus ensinamentos
que foram mais ou menos assim. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Visto que Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, faz que o sol se levante para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Entendemos que Jesus quis dizer com estas palavras que amar o próximo é o princípio da caridade. E amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque ela consegue eliminar o egoísmo e o orgulho. Para aquele que não tem fé, amar o inimigo é um contrassenso, é um verdadeiro absurdo, porque ele vê nessa pessoa um ser nocivo que, acredita ele, que somente será eliminado de seu convívio, da sua vida, se essa pessoa desencarnar. Como ele se engana. Porque o inimigo poderá acompanhá-lo, poderá prejudicá-lo até depois da sua desencarnação. Para o crente e para o espírita, deve verificar, ver de forma diferente. Devemos analisar o passado e o futuro e chegaremos à conclusão que a vida presente não é mais que uma gota d'água no oceano. Nós devemos fazer de tudo para não termos inimigos. Existem os inimigos que, por uma razão ou outra, nós é que fizemos que acontecesse essa inimizade. E existem outros inimigos que nós chamamos de inimigos gratuitos, que foram aqueles que tivemos convívios em outras existências e que agora, nessa atual existência, aparecem novamente à nossa frente e que os nossos fluidos não se batem. Ou seja, parece que tudo que se faz, tanto essa pessoa como nós, não dá certo. Então, o que devemos fazer? É procurar fazer de tudo para não magoar essa pessoa. Em nossas preces, pedirmos que Deus, que os Espíritos amigos, Jesus, nos auxiliem para que possamos ter uma boa convivência com estas pessoas. Não existem ninguém no mundo
que não se curve a um bom proceder. Essas pessoas, às vezes, estão esperando que nós as procuremos com gentileza, demonstrando realmente uma amizade para que voltemos a ter um bom convívio. Às vezes, um gesto de carinho, de amizade, faz com que nós possamos voltar a ter a amizade que tanto ela como nós gostaríamos de ter. Mas conta-nos Humberto de Campos, espírito, por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, uma passagem de Jesus com seus discípulos, que se transcorreu mais ou menos assim. Nessa oportunidade, Felipe se dirigiu a Jesus e lhe perguntou: Senhor, nessa viagem que fizemos a Nazaré, alguns dos companheiros nos apresentaram insuportáveis. Uns nos denominaram de brigão, desordeiro. Outros, que não havíamos entendido os vossos ensinamentos. Se em nossa comunidade está acontecendo estas coisas, pergunto, Senhor, o que será do futuro de nosso Evangelho? Jesus meditou por alguns instantes e lhe respondeu: Felipe, essas perguntas devem ser feitas por cada um dos discípulos. Todavia, cumpre-me lhe questionar se você já conseguiu colocar o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Infelizmente, Senhor, ainda não, respondeu Felipe. E Jesus continuou: se algum de nossos companheiros ainda não conseguiu a divina edificação, ele pode fazer parte do nosso convívio, do nosso colégio, porque nós não temos a perfeição relativa de todos os nossos componentes. Se alguém ainda tem necessidade dessa edificação divina, nós temos que ajudá-lo. Devemos trabalhar o bem e esquecer as partes negativas, esquecer o mal. Nós temos que auxiliar a todos, tanto na comunidade como os outros que estão fora do nosso colégio apostolar. Nós devemos perdoar os nossos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que necessitam das nossas ajudas,
E nisso, Simão Pedro entrou na conversa e perguntou a Jesus: Senhor, se nós temos necessidade de perdoar aos nossos inimigos, quantas vezes eu devo perdoar aos nossos irmãos quando eles pecarem contra nós? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: te digo que não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, devemos perdoar indefinidamente, sempre. É uma das condições que Deus nos impõe para a nossa evolução, é perdoar, amar tanto os nossos irmãos, os nossos parentes, todos aqueles que nós queremos bem, mas principalmente os nossos inimigos. Essa palavra tem um peso muito forte. Nós devemos evitar de qualquer forma a inimizade. Desejamos a todos muita paz. Que assim seja. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais,
Espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons Espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes a entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos,
damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece, vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar em sintonia conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Desejamos a todos uma boa noite, um bom descanso. Que assim seja.